Olá, começa agora o programa Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre a delação premiada e saber por que ela se tornou tão polêmica. Também vamos falar de tecnologia. O tema da entrevista é a pesquisa e desenvolvimento de prédios inteligentes que prometem melhorar a qualidade de vida dentro das residências. Nos últimos meses, a delação premiada se tornou um tema polêmico. O mais novo ministro do STF, Luiz Fachin, criticou o uso desse instrumento na chamada Operação Lava Jato, que investiga um esquema de pagamento de propina envolvendo políticos e empresários de grandes construtoras. Outras críticas são sobre a redução da pena para os delatores. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o advogado criminalista Tiago Mota. Por que a delação premiada é tão polêmica? Seria porque ela somente agora e em uso agora na Operação Lava Jato se tornou essa coisa polêmica? Primeiramente, gostaria de salientar a importância que é a sociedade discutir um tema como esse. A delação premiada, primeiro, ela não é nova. Tornou-se polêmica agora por estar envolvendo, sem dúvida alguma, pessoas com um certo grau de envolvimento político, principalmente com partidos que envolvem a situação. Mas a grande temática da delação premiada, principalmente no Brasil, ela remonta às ordenações filipinas. Basta o nosso telespectador lembrar que um dos casos mais emblemáticos de delação premiada no Brasil aconteceu ainda na Inconfidência Mineira, que levou o próprio Tiradentes a ser enforcado, esquartejado. Então, a delação premiada acompanha a história. O professor Malatesta, que é um dos mais seculares históricos professores de Direito Processual Penal, Criminologia, da história das ciências criminais, já tratava desse tema, com outro nome. O que acontece é que, desde 2013, uma lei 12.850, regulou o procedimento da colaboração premiada, que é o novo apelido que esse instituto recebeu, trazendo a possibilidade de esse mecanismo ser utilizado de uma forma diferenciada. Porque até então, e é preciso que a gente compreenda isso, há uma esquizofrenia legislativa no Brasil. Só sobre a delação premiada, nós temos 8 legislações diferentes tratando desse tema. O que é óbvio, traz uma grande insegurança jurídica. E essa insegurança jurídica, se traz problemas para a interpretação da norma junto aos operadores, os técnicos do direito, quanto mais ao cidadão. O senhor está falando de jurisprudência ou leis, efetivamente. Ou nova lei? São 8 leis que tratam da delação premiada do Brasil. Nós temos, por exemplo, ainda do próprio Código Penal, o artigo 157, que trata da extorsão mediante sequestro, já trazia uma espécie de delação premiada, que eventualmente, se um dos coautores ou partícipes do crime trouxesse informações que a gente pudesse obter, por exemplo, o paradeiro da vítima, ele teria algumas benesses legais. Nós temos isso na lei, na lei que trata da proteção à testemunha, a lei de crimes hediondos trata disso, e mais recentemente a lei 12.850, que fala das organizações criminosas. A grande diferença da lei de 2013 é que ela trouxe o procedimento. Como é que a gente deve fazer para lidar com essa, entre aspas, delação premiada? Então a primeira coisa que a gente precisa compreender é que existem 3 nomes que são muito confundidos. Confissão, delação e colaboração. A confissão é quando o indivíduo que é suspeito ou eventualmente acusado da prática de um crime, ele diz, olha, fui eu. Eu cometi o crime. Isso é confessar. Ele pode confessar e eventualmente alegar que o fez em legítima defesa, enfim, mas ele está confessando que praticou aquela ação criminosa. Ele pode simplesmente não confessar, mas dizer que um terceiro praticou o ilícito. Nesse caso, nós estamos, em regra, tratando de uma delação. O que a Lei 12.850 de 2013 trouxe é um mecanismo que ganhou esse apelido de colaboração, porque o indivíduo aceita, confessa a prática da ação criminosa e, ao mesmo tempo, faz o que nós chamamos tecnicamente de chamamento de corréu. Ele diz, olha, eu cometi o crime, mas cometi o crime com A, B, C, D e assim sucessivamente. Qual a grande polêmica disso? Eu pergunto, o indivíduo que eventualmente cometeu um ilícito dessa natureza, o indivíduo que a sociedade sabe que cometeu um ato criminoso, qual seria o grau de credibilidade das palavras que ele está trazendo ao processo?
Não só isso. Qual seria o grau de eticidade em o Estado depender da colaboração de um criminoso para o desbaratamento de uma ação criminosa? É quase que uma inegável autoposição do Estado de sua incapacidade de investigar. Né? A nossa própria dependência nas manifestações verbais é uma prova disso. Mas o Estado não vai deixar de investigar. Perfeitamente. E essa grande ressalva da Lei 2.850. Primeiro, ela diz que as provas produzidas pelo delator, pelo colaborador, não podem ser utilizadas como única prova ou um único elemento de informação para a condenação. Se só houver a delação, o indivíduo não vai poder ser condenado. Então é preciso mais. É preciso que essa delação seja eventualmente atestada, corroborada por outras provas produzidas na instrução. Documentais. Documentais, até testemunhais mesmo. Porque normalmente, como a gente está presenciando agora na Lava Jato, várias outras delações aconteceram justamente por conta da delação originária. Então, vários outros corréus se sentiram na necessidade de também tentar obter os benefícios legais, tentando desbaratinar a ação criminosa que supostamente se alega ter acontecido. Essa questão da polêmica sobre a delação, ela veio pontualmente para lembrar ao brasileiro que há uma possibilidade de um terceiro turno ou de um golpe de governo, dada a importância dessa delação envolvendo, né, a função, né, administrativa mais importante do Brasil, que é o cargo da presidente. Perfeitamente. Não é? E há um interesse da oposição. Se julga aritmeticamente a importância dessa delação sobre culpabilidade ou continuar incólume e praticando crime por interesse próprio e interesse em prejuízo ao outro? Na realidade, hoje, nós temos uma grande divergência doutrinária. Primeiro porque esse instituto, apesar de já estar regulado desde 2013, não obteve ainda da jurisprudência muitas decisões regulamentando sua funcionalidade. Por exemplo, a Lei 2.850 diz que o colaborador ele tem uma série de direitos quando colabora. Um desses direitos é o sigilo e a preservação de sua identidade e de sua imagem. Nós estamos vendo diuturnamente a apresentação dos próprios vídeos, né, das colaborações premiadas. Obviamente, existe a possibilidade dessa publicização, lógico, basta que o colaborador permita. Mas é preciso que a gente compreenda que, acima de tudo, o processo penal tem uma finalidade específica. Ele tem que atender à necessidade de responder para o Estado como o crime aconteceu, quem praticou o ilícito penal. Por causa disso, a Lei 2.850 faz as seguintes ressalvas. Para que a colaboração premiada ela surta efeitos, para que ela possa, digamos assim, ser efetiva, é preciso que a colaboração ela atenda requisitos de efetividade. É preciso que ela, eventualmente, traga indícios que possam mostrar quem foram os outros coautores, os partícipes. É preciso que ela mostre indícios que, eventualmente, salvaguardem a vítima. Imagina uma organização criminosa que trate de extorsão mediante sequestro, pode acontecer, que restitua o patrimônio eventualmente obtido de maneira ilícita ao Estado, por exemplo. E aí é que vem uma série de outras questões. O indivíduo que aceita a colaboração premiada, ele ao mesmo tempo abdica de seu direito ao silêncio. Doutor, a grande preocupação minha e das pessoas, dos telespectadores, é que se o delator ele sai incólume do processo, se por colaborar ele se livra totalmente da pena. Isso é um lei de engano. É um lei de engano. Na realidade, existem vários benefícios que a lei propõe a esse delator, mas isso tudo vai depender de uma série de requisitos. Quais são os benefícios? O delator pode, eventualmente, deixar de ser denunciado, se ele não for o líder da organização criminosa. Ele pode ter o perdão judicial, efetivamente, ou seja, deixar de ser punido. Ele pode ter a pena reduzida até 2/3. Enfim, existem uma série de benefícios. E depende de quê? Da participação dele efetiva no crime?
A própria lei diz isso. A lei vai dizer que isso vai depender da gravidade do crime, da repercussão social do crime e do grau de efetividade da colaboração. Porque não adianta nada ele, vou colaborar, mas a polícia já tem todos os elementos de informação que eventualmente já incorreriam na responsabilidade criminal dele. Mas ele já negociou, então? Ele já negociou. Por isso que essa negociação ela é feita com o Ministério Público, mas o magistrado não participa dela. Uma vez feita a negociação, uma vez manifestada a delação, esses autos são encaminhados para o magistrado, que vai decidir a regularidade, a legalidade e a voluntariedade dessa delação. Ele pode entender que, eventualmente, aquela delação é inútil. A desqualificação do delator é uma estratégia de defesa já? É uma grande estratégia de defesa. Na realidade, sem dúvida alguma, boa parte dos acusados vão demonstrar que essa é uma tentativa do delator, sabendo-se responsável pelos delitos, de simplesmente não se ver responsabilizado ou de se ver responsabilizado de pouca monta. Já aconteceu situações, e obviamente aqui qualquer coincidência com a realidade é mera coincidência, mas de indivíduos que respondiam a inúmeros processos, por exemplo, e feito um acordo com a acusação, com o Ministério Público, eles disseram, não, está certo, eu realmente cometi o crime, mas cometi com A, B e C. Onde A, B e C eram inimigos desse indivíduo. Infelizmente, a instrução processual no Brasil hoje depende muito das manifestações verbais. E o que acontece? Existe, o próprio Malatesta já dizia isso, que quando o indivíduo que confessa a prática do crime vai à justiça e diz que cometeu o crime com outras pessoas, normalmente dá-se à palavra dessa pessoa uma grande credibilidade. E isso é perigoso. Porque muitas vezes ele pode se utilizar desse instrumento, que é um instrumento importante no combate à criminalidade, na averiguação, é uma técnica de investigação muito importante, mas é preciso que ela seja utilizada com parcimônia e responsabilidade. E isso é justamente o magistrado, na posição de gestor da prova do processo, quem vai ser capaz de, com prudência, verificar a plausibilidade do alegado pelo delator. Lembrando que a delação per si, sozinha, é insuficiente para a condenação. É por isso que muitos desses processos correm em segredo de justiça, Exato. né? E que algumas provas ou algumas imagens, enfim, alguns indícios, né, feitos por investigação e também pelo delator, elas não devem se tornarem coisa pública, porque começa a macular a imagem. E aí, mais tarde, um bom advogado, ele pode questionar aquela prova. O que é que a lei diz sobre isso? Que até o recebimento da denúncia, ou seja, até o início do processo, essa colaboração ela deve ser mantida de maneira completamente sigilosa. O que acontece? A partir do recebimento da denúncia, o processo, por critério constitucional, ele é público. Então, qualquer pessoa pode ter acesso a ele. O juiz, entretanto, ele pode, verificando as condições do caso, como foi feito, inclusive, no ano passado. Durante o processo eleitoral, o magistrado responsável pela ação criminal, ele decretou o sigilo de algumas partes da investigação, principalmente aquelas que eventualmente se ligassem a políticos que estavam participando do pleito eleitoral. Então, isso foi uma medida que o magistrado teve para evitar que aquelas suspeitas, que aqueles indícios pudessem macular o processo eleitoral, pudessem eventualmente comprometer a liberdade de nós, indivíduos, de exercer o nosso voto de maneira livre, de maneira, digamos assim, descompromissada com eventuais acusações. E os ataques poderiam comprometer o resultado nas urnas. Sem dúvida alguma. Doutor Tiago, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço e estamos sempre à disposição no que for necessário. E no próximo bloco, o assunto é a tecnologia desenvolvida para a criação de prédios inteligentes. Vamos saber mais sobre esse tipo de pesquisa no nosso estado. Voltamos já.